Tina Fales sofria bullying na escola e no dia 5 de abril de 84, algumas garotas pegaram bem pesado com a Tina, chegando a jogar algumas pedras em sua direção. Para evitar ter o contato com essas meninas novamente, a Tina então resolve não ir embora com o ônibus escolar, porque essas meninas estariam no ônibus. Ela resolveu voltar a pé por um atalho que ela já conhecia e muitos outros jovens também conheciam. Esse atalho ela tinha que passar por uma região de mata e também uma espécie de um bueiro grande que era praticamente um túnel. Mas, nesse dia, depois da escola, ela não voltou para casa. E o seu corpo foi encontrado nesse atalho que ela pegou para ir para casa, muito próximo a esse bueiro que parecia um túnel. Seu caso ficou sem solução por anos. E quando isso aconteceu, ninguém acreditava em quem era essa pessoa. Esse é o caso que eu vou recontar para vocês hoje. Olá, eu sou a Renata Quadros, esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Quero avisar para vocês, gente, que chegou o dia que vocês vão se despedir da decoração de Natal. Sim, estamos no final de fevereiro e estamos com a decoração de Natal. Eu prometo, é o último vídeo que vocês vão ver com essa decoração. O próximo já estará com a decoração normal aqui da minha sala. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo de hoje e se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da família Recontando Casos, que é maravilhosa, todo mundo aqui é muito gente boa. Aos meus inscritos queridos, muito obrigada por estarem aqui novamente. Mas antes da gente ir para o caso de hoje, eu quero falar com vocês aqui sobre uma ferramenta que eu acho fantástica, que é a NordVPN. Eu já falei da Nord aqui no canal e eu estou muito feliz que eles estão aqui novamente, porque realmente é uma ferramenta que eu uso muito. Inclusive, gente, no caso da semana passada, eu até falo que eu só encontrei um documentário para pesquisar aquele caso, e esse documentário eu consegui assistindo através da NordVPN. Porque dessa forma eu consigo pesquisar conteúdos que não estão disponíveis aqui no Brasil, apenas em outros países. Sabe aquela informação que faz a diferença no vídeo, aquela foto? Então eu consigo porque eu uso a NordVPN. E tudo isso de uma forma segura, que é o mais importante. Afinal, hoje, todos os nossos dados mais importantes estão na internet, né? Nossos dados bancários, nossos endereços, telefones, tudo que a gente faz, a gente vai deixando um rastro na internet. Então não dá para ficar dando bobeira por aí, não dá pra gente ficar usando a internet aí de qualquer lugar sem segurança. Tá, mas e como que ela faz isso? Como que ela garante essa segurança pra gente? Bom, a Nord, ela permite que os usuários acessem a internet de uma forma segura e privada, protegendo seus dados contra hackers e ameaças digitais. E ela faz isso ocultando a sua localização e a sua identidade online. Então, além de navegar na internet sabendo que os seus dados não estão sendo expostos, eu posso logar de uma forma privada como se eu estivesse em qualquer lugar do mundo e acessar o conteúdo desses países. Inclusive, você até realmente escolhe qual país que você quer logar. E a gente não pode esquecer de uma parte muito legal, é que a Nord possibilita com que a gente assista streamings de outros países também, conteúdos que ainda não saíram aqui no Brasil. Filmes, séries, documentários, mas se você não faz aí pesquisas ou não quer assistir streamings de outros países, mesmo assim a NordVPN é para você. Pela segurança de você poder acessar a internet sem correr o risco que os seus dados, os seus dados importantíssimos caiam em mãos erradas. Fica tudo protegido. E é claro que a Nord continua me mimando e mimando vocês, meus queridos inscritos. E se você quiser toda essa segurança e acessar conteúdos aí do mundo inteiro, você pode acessar o QR Code que está aqui na tela, o link que está na descrição e também no comentário fixado, e aproveite a oferta exclusiva da NordVPN, mais 4 meses extra, sem riscos, com a garantia de reembolso de 30 dias da Nord. Se eu fosse vocês, eu aproveitava agora, porque assim, gente, eu juro pra vocês que a Nord mudou o meu jeito de usar a internet. De novo, gente, aproveite a oferta exclusiva da NordVPN, mais 4 meses extra, sem riscos, com garantia de reembolso de 30 dias da Nord. E tenha acesso a um mundo de conteúdo navegando na internet com segurança e privacidade dos seus dados.
Muito obrigada novamente a Nord por estar aqui comigo e com os meus inscritos. E agora sim, vamos para o caso de hoje. Tina Fales nasceu em 27 de abril de 1969 e ela era uma menina descrita como uma menina moleca. Ela gostava muito de futebol, ela gostava de festas do pijama, ela era bastante tímida no início, quando você começava a conhecer a Tina, mas depois que você conhecia a Tina, você percebia que ela era muito carinhosa, os seus amigos gostavam de estar com ela e eles dizem que ela facilmente fazia todo mundo rir. A Tina, ela morava em uma casa na cidade de Pleasanton, na Califórnia, e nessa casa ela morava com a sua mãe, a Shirley, e o seu irmão, o Drew. E como a mãe da Tina, ela trabalhava muitas horas fora de casa, era a Tina basicamente que cuidava do irmãozinho, assim, ela era super protetora. E ele se lembra que várias vezes quem o colocava para dormir era a própria Tina. Na época dos fatos, aqui a Tina estava com 15 anos. Ela estava economizando dinheiro porque ela queria comprar um carro quando ela fizesse 16 e ela tinha assim grandes sonhos para quando ela fosse cursar uma faculdade. Ela ainda estava na dúvida aqui porque ela queria ser corretora imobiliária, mas ao mesmo tempo ela também tinha o sonho de se tornar atriz. Ela tinha começado o ensino médio e ela estava tendo alguns problemas ali com algumas garotas da escola, né? Ela sofria bullying, ela era intimidada e esses problemas ficaram bastante sérios porque a maior parte desse bullying, pelo que eu entendi, acontecia no ônibus. A mãe da Tina, ela estava tão preocupada, né, com a filha que em vários momentos ela levava a Tina para a escola quando ela estava indo trabalhar, para que a Tina não precisasse pegar o ônibus escolar, porque essas meninas sempre estavam no ônibus. A Tina também falava várias vezes para a mãe que ela estava querendo mudar de escola, que ela não estava feliz. E no dia 5 de abril de 84, como eu falei na introdução do vídeo, a Tina, ela resolveu ir embora a pé, porque ela não queria pegar o ônibus, porque essas meninas estavam no ônibus. Naquele dia, essas meninas já tinham tacado pedras nela, já tinham falado várias coisas horríveis, e ela resolveu ir embora a pé. Esse atalho que a Tina pegou era um atalho muito conhecido pelos jovens ali da região. Pelo que eu entendi nas imagens, no mapa aqui que eu consegui encontrar, era uma região assim de mata, mas não assim floresta, sabe? Tipo uma região que ficava perto de uma rodovia, perto das casas, mas era uma região de mata que eles atravessavam para não precisar atravessar pela rodovia. E pelo que eu entendi, em alguma parte aqui desse atalho existia uma espécie de um bueiro grande, ou assim uma manilha, né? Que eles conseguiam passar por dentro dessa manilha. E inclusive passava água também nessa manilha, né? Então era um lugar assim um pouco estranho, né? Não era um lugar muito bonito para se passar, mas os jovens passavam por esse atalho. Inclusive, alguns jovens também iam para esse local ali para ficar ali conversando, para usar drogas muitas vezes, para beber alguma coisa. Enfim, era um lugar assim conhecido, tá? É isso que eu quero dizer. Mas, obviamente, não é um lugar assim correto para as pessoas estarem andando. Então, a Tina pega esse atalho. Mas o que aconteceu nesse dia 5 de abril é que quando o irmão da Tina chegou em casa, o Drew, a Tina não estava. E isso foi estranho logo de cara, porque ele se lembra, assim, que quando ele chegava da escola, a Tina já estava em casa, ela já começava a perguntar se ele tinha tarefas para fazer, deveres, né, de casa, ela começava a ajudá-lo, e aquilo não aconteceu naquele dia. Ele achou estranho, mas ele não pensou muito sobre isso e ele resolveu então dar umas voltas de bicicleta. Ele viu uma movimentação de alguns carros de polícia algumas horas depois e ele disse que ele teve um pressentimento de que aquilo tinha alguma coisa a ver com a Tina. E ele estava correto, porque algumas horas depois aqui do horário que a Tina saiu da escola, né, e teria que estar em casa, um motorista de caminhão que estava passando pela estrada, pela rodovia que passava logo do ladinho desse atalho, ele viu algo estranho nessa região de mata e ele resolveu parar para verificar. Ao mesmo tempo, existiam cerca de 2 ou 3 jovens que estavam fazendo esse atalho, o mesmo atalho que a Tina fez. E quase que no mesmo momento, esse motorista de caminhão e esses jovens que estavam ali no atalho, eles descobrem um corpo. Esse corpo estava caído num lugar que até tinha um pouco de água e existia um pouco de sangue também.
Autoridades foram chamadas ali para o local, eles conseguiram recuperar uma bolsa e essa bolsa, ela era uma bolsa pequena, marrom assim, de couro parece, e ela estava colocada em cima de uma árvore, mas não como se ela tivesse sido jogada lá, parecia que ela tinha sido realmente colocada em cima dessa árvore. Quando eles abrem essa bolsa, eles encontram um boletim escolar e no boletim estava escrito o nome da Tina Fales. Era claramente uma cena de crime, não tinha sido um acidente, a Tina não tinha se machucado e caiu e aconteceu alguma coisa, não. Alguém tinha atacado a Tina, ela estava ferida várias vezes e esses ferimentos pareciam ser ferimentos à faca. Na cena do crime ali não havia muita coisa, existia a bolsa, né, como eu falei para vocês, mas eles não encontraram nenhuma arma do crime, não havia impressões digitais, pegadas. Haviam alguns livros da Tina espalhados, alguns papéis também, e a Tina vestia uma calça lilás e um moletom roxo, e a maior parte ali do sangue que estava saindo da Tina estava assim sendo absorvido pelo moletom dela. Uma busca começou ali na região para ver se eles encontravam a arma do crime, mas nada foi encontrado. A polícia acreditava já de início aqui que foi um ataque assim inesperado, ou seja, talvez a Tina nem tenha visto quem a atacou. Eles acreditavam que tinha sido um ataque muito rápido, que ela não conseguiu reagir, ela não conseguiu lutar. Só que uma coisa que eles perceberam é que esse atalho, como eu falei para vocês, ficava perto de uma rodovia. E ele até passava meio que debaixo dessa rodovia, então era um lugar bastante barulhento. No momento do ataque, se a Tina gritou, se a Tina pediu por ajuda, muito provavelmente ninguém escutou. Quando o corpo da Tina foi levado para o legista, ele conseguiu determinar que ela sofreu 44 golpes de faca. Desses 44, 38 golpes que ela levou, ela ainda estava viva. Alguns desses ferimentos tinham cerca aí de 13 centímetros de profundidade, gente, o que é bastante. E outra coisa que foi notada pelos legistas e que vai ser bem importante aqui para o caso é que nesses ferimentos que a Tina tinha no corpo, eles não conseguiam perceber algo muito característico de ferimentos à faca, é que esse instrumento, ele tem sempre um cabo, né? O cabo onde a pessoa pega ali até como uma forma de proteção. E quando uma pessoa é ferida, sempre fica uma marca, assim, sempre não, né? Não posso dizer que sempre fica, que eu não trabalho com isso, né? Mas o que diz nas fontes é que esse sinal que fica ali do cabo é bem visível. E nos ferimentos com a Tina não tinha isso. E outra coisa também era essa profundidade dos ferimentos. O que queria dizer que a faca utilizada aqui muito provavelmente não tinha cabo. Era só praticamente a parte da lâmina e ali onde a pessoa segurava era do mesmo material, mas não era afiado, né? Então a polícia também acreditava que a pessoa que atacou a Tina possa ter se ferido nesse ataque, né? Porque como não tem o cabo ali para segurar a mão de quem está atacando, a mão pode escorregar, ainda mais quando começa a ficar suja, então muito provavelmente essa pessoa se feriu. A polícia precisava investigar, eles começam tentando entender quem faria isso com a Tina, né? Quem atacaria uma menina de 15 anos à luz do dia. Eles não acreditavam que foi algo premeditado, muito provavelmente, como eu falei para vocês, além de ter sido um ataque rápido, foi algo ali de momento, era isso que eles acreditavam, porque o local ali era um local que passava muita gente, era perto de uma rodovia. E tanto que eles acreditavam que esse ataque, assim, foi muito rápido mesmo, assim, num espaço curto de tempo, sabe? Porque a Tina, ela sai da escola, ela pega esse atalho, muito provavelmente ela já foi atacada, a pessoa fugiu, e logo em seguida já vieram outros jovens para passar por esse atalho, assim. Por muito pouco, esses jovens não testemunharam o que aconteceu ali. Outra coisa também, a Tina não tinha envolvimentos, por exemplo, com drogas nem nada do tipo, então eles não acreditavam que era nada relacionado a isso. Também não existia nenhuma evidência de violência sexual contra ela, então também não era essa a motivação. Então por que alguém faria isso com essa menina? Os policiais continuaram ali na região pelos próximos dias fazendo buscas pela arma do crime, mas nada era encontrado. Então eles começaram a falar com as pessoas relacionadas aqui à Tina, né? Tentar entender mais sobre a vida dela.
Eles logo de cara descobrem que a Tina estava sofrendo bullying na escola por algumas meninas específicas e que naquele dia do crime tinha acontecido aquele incidente com as pedras. Eles vão conversar com essas meninas, eles confirmam a história do bullying e tudo mais, mas eles descobrem que naquele dia que essas meninas estavam na detenção. Então, no momento do crime, elas estavam na escola. Os policiais também falaram com um estudante ali da mesma escola da Tina, o nome dele é Steve Carson. Ele também sofria bullying ali na escola e ele se lembra de ter visto a Tina ali por volta das 3 horas, né? Que era mais ou menos ali o horário que ela saía da escola para ir para casa. Ele disse que ele estava com um amigo dele, o Todd Smith, os dois estavam em um carro e ele viu a Tina atravessando na frente dele, assim, né? Na frente do carro e indo em direção a esse atalho. Esse estudante, né, o Steve, ele deu uma dica para a polícia falando que existia um outro estudante, o nome dele é Jeff Michelson, que ele era meio que assim o bad boy ali da região e que ele viu que esse Jeff Michelson estava também indo em direção a esse atalho. A polícia, então, foi investigar o tal do Jeff. E, inclusive, o Steve, ele contou para a polícia que no mesmo dia aqui do crime, só que algumas horas antes, ele foi vítima do bullying desse Jeff Michelson, porque o Jeff, ele trancou o Steve dentro de uma lixeira, dessas lixeiras bem grandes assim que ficam na rua. Ele trancou o Steve lá dentro e, na verdade, o Steve ele foi liberado por uma professora ali da escola. Então, a polícia imediatamente começa a desconfiar desse Jeff, né? Que já estava aprontando ali naquele dia, trancou o menino na lixeira, depois foi visto no mesmo horário ali, perto do atalho que a Tina tinha pegado. A polícia vai falar com ele. E eles estavam ansiosos por essa entrevista, porque uma das coisas que eles descobriram desse tal de Jeff é que ele era conhecido por abordar meninas, ele passava a mão nas meninas, ele costumava apertar as meninas assim, em lugares que elas não queriam ser apertadas, e que ele era conhecido por sempre andar com uma faca. E quando a polícia vai falar com o Jeff, eles percebem que o Jeff tem um corte no dedo indicador da mão direita. Isso já, assim, soou todos os alarmes aqui para a polícia. O Jeff explicou para a polícia que ele tinha tido ali um acidente no trabalho dele. Ele trabalhava em uma pizzaria, só que ele mudou a versão algumas vezes. Primeiro, ele disse que ele se cortou em uma panela. Depois, ele disse que ele se cortou trocando um exaustor. A polícia achou estranho ele ficar mudando a história e questionou o Jeff se ele tinha contado para o chefe, por exemplo, que ele estava machucado, né? Que ele tinha tido esse acidente de trabalho. E o Jeff falou que ele não queria incomodar o chefe dele. Diante das suspeitas aqui, eles conseguem o mandado de busca para a casa do Jeff. Eles vão vasculhar nas coisas dele. Eles encontram algumas facas. Essas facas são enviadas para um laboratório, mas elas voltaram limpas, não existia nenhum vestígio de sangue e todas essas facas tinham o cabo. A polícia não conseguia entender por que ele deu duas versões aí sobre o corte do dedo dele, mas aparentemente ele foi descartado aqui nesse momento como suspeito. E a polícia precisava continuar investigando. E outra pessoa que apareceu aqui foi um antigo namorado da mãe da Tina, da Shirley. O nome desse namorado é Keith Fitzwater e ele tinha acabado de se mudar ali para morar com a mãe da Tina. E aparentemente a Tina e ele não se davam bem. A Tina não gostava que esse namorado da mãe era muito jovem, ele tinha cerca de 20 anos aqui na época, ou seja, um pouquinho só mais velho que a Tina. Ele era bem mais jovem que a mãe. Ele era bastante violento, ele bebia bastante, então a tensão ali familiar era bem grande. As pessoas que conheciam ali a mãe da Tina e o Keith falaram realmente que o relacionamento deles não era saudável, que ele era sempre assim mal educado, ele não era uma pessoa legal de estar perto. E, na verdade, uma das amigas da mãe da Tina disse que o único dia, assim, que o Keith foi legal, que o Keith foi, assim, atencioso com a Shirley, né, foi exatamente quando a família soube o que tinha acontecido com a Tina, né. Aí ele foi até a casa para dar o apoio à Shirley, só que uma coisa bem estranha aconteceu nesse dia. Quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido com a Tina, ele estava trabalhando. Ele pede, então, para o chefe o levar até a casa da família da Tina, né, onde ele estava morando. E quando ele chegou na frente da casa ali da Tina, ele tinha uma faca e ele pede para esse chefe guardar a faca. Ele fala assim, guarda para mim, que depois eu pego. Isso pareceu estranho.
A polícia fica sabendo disso e quando ela vai interrogar o Keith, ela pergunta sobre esse detalhe, né? Por que você deixou a sua faca com o seu chefe? Ele disse que ele não queria entrar ali na casa da Tina, né, para falar com a mãe da Tina, no caso a namorada dele, com uma faca, depois de saber como a Tina tinha sido ferida. Essa faca foi recuperada posteriormente, foi analisada e também voltou sem nenhum vestígio de sangue. Muitas pessoas continuavam acreditando que ele era o culpado, e isso durante os anos seguintes também. Mas a polícia aqui, no momento, não tinha muito o que fazer, né? Tudo que eles tentavam investigar, que eles levavam para análise, nada voltava, assim, como algo forte para continuar tendo essa pessoa como suspeito. Eles não conseguiam acusar ninguém. 3 semanas aqui depois que o crime aconteceu, outro suspeito aparece aqui no radar da polícia. O nome dele era Walter Niemann. Quem era este homem? Bom, o Walter Niemann, ele tinha acabado de ser preso. Ele estava sendo acusado de tentativa de estupro e agressão. E ele atacou uma jovem de 17 anos em uma região próxima a uma ponte. E essa região ficava na cidade de Felton, que é uma cidade cerca de 15 a 20 minutos ali de Pleasanton, onde aconteceu o crime da Tina. Muitas semelhanças tinham nesse ataque que ele tinha cometido nessa outra cidade com o crime da Tina. O local em si era um local assim meio que de mata, próximo a uma ponte, tinha água também. Essa garota também estava voltando sozinha para casa quando foi atacada. Na época que ele atacou essa jovem, ele conseguiu fugir, mas logo em seguida ele foi preso, né? E quando a polícia fica sabendo de tudo isso, eles acham muitas semelhanças aqui no crime e, inclusive, eles ficam sabendo que o Walter estava em Pleasanton, estava morando ali em Pleasanton quando aconteceu o crime da Tina. E logo depois ele se mudou para a cidade vizinha, para Felton. A polícia, então, foi até a casa do Walter Niemann, nessa nova casa que ele estava morando na cidade vizinha, e eles pegam alguns itens, eles encontraram algumas roupas com sangue e 2 facas também com vestígios de sangue. Todos esses itens foram levados para análise, mas voltaram com o resultado de que aquele sangue era de animal. Mais uma vez, outro resultado aqui negativo para a polícia, mais um resultado decepcionante para a família também. Nesse ponto aqui, né, que já tinha passado cerca de um mês do crime, o Drew, o irmãozinho da Tina, né, que na época ele era pequeno, ele ficou muito assustado, ele tinha medo, assim, que fosse alguém que queria fazer mal para a família e que fosse atrás dele, então ele tinha medo de sair sozinho, ele tinha medo de andar de bicicleta. E é claro que as pessoas ali, né, da cidade também, né, alguns jovens que passavam por aquele atalho, as meninas, todo mundo estava com muito medo. E conforme ia passando o tempo e ninguém descobria nada, esse medo só aumentava. A mãe da Tina, a Shirley, ela começou a ficar muito, muito mal, obviamente, né, depois de tudo isso. Ela ficou, assim, bastante obcecada, né, com o caso da filha, ela queria resolver, ela ficava procurando pistas, ela não dormia direito, ela ficou muito ali focada em tentar resolver o caso da filha, então ela ficava sempre pesquisando coisas, perguntando para as pessoas. Ela chegou a dar para a polícia, assim, algumas pistas e dicas de quem ela achava que pudesse ter feito isso com a filha. Ela chegou a apontar para alguns homens na época, algumas pessoas que ela conheceu aleatoriamente, mas a polícia investigava e não dava em nada. E os anos foram se passando. No começo dos anos 2000, veja, gente, já estamos nos anos 2000, né? O caso aconteceu em 84. Alguns testes de DNA foram realizados. A tecnologia tinha avançado um pouco, né? Então eles tinham coletado na época alguns vestígios, algumas amostras debaixo das unhas da Tina. Só que na época eles não conseguiram testar para nada e nos anos 2000 ali eles testaram essas amostras, mas voltou com o DNA apenas da Tina, o que provava também aquilo que os policiais lá da época já acreditavam, né? Que a Tina nem conseguiu se defender, ela não conseguiu segurar a pessoa que estava atacando, ela não conseguiu empurrar essa pessoa, arranhar, nem nada do tipo, foi algo muito rápido. E conforme os anos foram se passando, aqui já, né, nos anos 2000, a saúde mental da mãe da Tina começou a se deteriorar. Ela começou a se isolar muito, ela já não falava com nenhum amigo, ela já não via familiares, ela ficava cada vez mais dentro de casa, mais sozinha. Ela era uma pessoa que sempre deixava a casa, assim, muito bonita, muito arrumada, muito limpinha. E conforme foram passando os anos, ela não tinha mais vontade, assim, de limpar a casa. Então, a casa começou a ficar muito suja, muito acumulada. Ficou
assim, uma casa que já não era nem saudável para ela viver. O filho, né, o Drew, que nesse ponto aqui já estava mais velho, né, nos anos 2000, ele tentava a todo momento dar esse apoio para a mãe, de ficar do lado dela, de ajudar com o que ele podia ajudar, mas infelizmente ele disse que viu a mãe enlouquecer na frente dele. Com isso, ele disse que a pessoa que fez isso com a Tina não tirou só a Tina dele, mas também tirou a mãe, né, a Shirley, porque ela já não era mais a mãe que ele conhecia. Bom, então a gente chega aqui em fevereiro de 2008, 24 anos depois do crime. E aqui que entra na história uma mulher chamada Dana Savage. A Dana, ela era uma policial e aqui em 2008 ela estava grávida. Porque ela estava grávida, o serviço ali, o trabalho que ela tinha como policial, começa a ficar mais limitado. Por exemplo, ela não ia em cena de crime, ela não conversava com suspeitos, e o trabalho que ela tinha que fazer era mais ali de escritório, digamos assim. Era mais ali com os arquivos. Então ela pegou esse tempo que ela não podia estar nas ruas trabalhando e ela queria olhar os casos não resolvidos. E quando ela se deparou com o caso da Tina, ela sentiu uma grande esperança em resolver esse caso. Então a Dana, ela começa a revisar esse caso. Ela falou que eram cerca de 20 mil páginas, né? Ela olhou tudo, ela olhou todas as evidências. Ela disse que ficou muito chocada com as fotos, né, da cena do crime, porque era algo muito frio, assim, sabe? Foi um ataque muito brutal, realmente. E conforme ela foi estudando o caso, ela começou a pensar que talvez a Tina tenha sido vítima de algum serial killer. Na época, existiam alguns ali agindo na região, né, na Califórnia. Em novembro de 1984, Lisa Monzo foi encontrada sem vida e foi determinado que Michael Eide era o responsável pela sua morte. Em dezembro de 83, Kylie Pompleton foi encontrada também sem vida e foi descoberto que Robert Rhodes era o culpado. E em 1989, James DeVaggio e a sua namorada Michelle Michaud sequestraram Vanessa Sampson em Pleasanton, ali na cidade onde aconteceu o crime da Tina. Eles montaram uma espécie de uma câmara de tortura sexual na parte de trás da van deles. Eles levaram a Vanessa para lá, agrediram sexualmente várias vezes e depois tiraram a sua vida por estranhamento. Então a Dana viu que esses casos eram parecidos com o da Tina e eram em regiões próximas, as datas também eram próximas, e ela começou a focar nesses homens aqui, né? Se de repente a Tina não era vítima deles. Mas fazendo aqui todo um trabalho de investigação, ela focou no James DeVaggio. E isso porque o James, ele tinha estudado na mesma escola da Tina. Ele conhecia a região, ele conhecia também aquele atalho ali que muitos jovens passavam. E ela queria entrevistar o James, porque nessa época aqui, né, 20 e poucos anos depois aqui que o crime aconteceu, o James estava preso. Ela, em si, não podia entrevistar o James, porque, como eu falei, ela estava grávida, então não era permitido. Ela teve que chamar alguns colegas para fazer essa entrevista. O James DeVaggio disse que ele não tinha nada a ver com o crime contra a Tina. Ele falou, inclusive, que ele estava preso e ele ia ficar preso o resto da vida, então não faria diferença ele assumir mais um crime, por exemplo, que se ele tivesse envolvido, ele falaria, mas ele não estava. E o James DeVaggio, ele fala sobre um outro homem, um outro suspeito que eu já contei aqui no vídeo, o Walter Niemann. Aquele que a polícia foi investigar, né? Encontrou alguns objetos na casa, mas que voltaram sendo sangue de animal, né? A polícia descobre, então, que tanto o James DeVaggio quanto o Walter Niemann, eles eram amigos. E existiu uma época ali que eles estavam na região de Pleasanton. Nesse ponto aqui, a detetive, ela estava assim, tem que ser um desses dois caras, não pode ser outra pessoa, assim, tudo está apontando para ser um deles, a gente só precisa achar a evidência certa. Então a detetive volta ali para os papéis do caso, para as fotos da cena do crime, quando ela começa a olhar ali com mais carinho, vamos dizer assim, para aquela bolsa da Tina. Ela também achou estranho aquela bolsa estar em cima da árvore. Por exemplo, a Tina estava lá andando no atalho, né? Ela foi atacada.
O máximo que ia acontecer aqui era a Tina, de repente, soltar a bolsa ou ela usar a bolsa para se defender. Mas já sabemos aqui que a Tina nem conseguiu se defender. Então, como que essa bolsa foi parar lá em cima? E a detetive achava que quem colocou a bolsa lá foi o próprio criminoso, né? Ele pegou a bolsa e posicionou na árvore. E o motivo poderia ser para que esse criminoso conseguisse achar a cena do crime novamente depois, caso ele quisesse voltar, ou às vezes os criminosos querem acompanhar o serviço ali da polícia, então ele poderia já identificar onde estava o corpo olhando a parte de cima das árvores. Mas de qualquer forma, seja por qual motivo esse criminoso fez isso, a Dana acreditava que poderia ter algum DNA desse criminoso na bolsa. Também juntando aqui com o fato que eles acreditavam que esse criminoso se feriu no ataque. Então, naquela bolsa poderia ter tido algum sangue, não só da Tina, como do criminoso também. Na época dos fatos, essa bolsa foi testada, só que a tecnologia que existia na época era só para tentar descobrir se existiam digitais. E como a bolsa, eu vou colocar a foto aqui para vocês, ela parece ser assim de couro, né, texturizada, a digital ela não fica tão marcada, né? Então na época eles não encontraram nada. Mas eles guardaram a bolsa. E agora a detetive queria novamente mandar essa bolsa para análise para ver se eles encontravam um DNA nessa bolsa, para daí comparar com o DNA desses dois homens que ela acreditava que eram os suspeitos mais prováveis. E a gente chega no dia 14 de março de 2011. 27 anos depois do caso. E como eu sempre falo aqui pra vocês, né, a gente conta os casos, parece que sempre passa tudo rápido, mas essas coisas demoram, né, todas essas investigações, reler o caso e tudo mais. Então aqui, em 2011, a detetive já tinha tido o seu bebê, já era mãe, mas ela continuava trabalhando nesse caso e ela recebe uma ligação importantíssima. Quem faz essa ligação era um agente do FBI e esse agente pergunta para a detetive o seguinte, abre aspas, você quer saber quem matou Tina Fels? Fecha aspas. A detetive disse que não conseguia acreditar nessa pergunta. Finalmente ela ia saber quem era o culpado. Bom, o agente do FBI, ele disse que sim, que foi possível encontrar resíduo de sangue na bolsa e não era da Tina, era de uma outra pessoa. Desse sangue, eles tiraram um DNA, eles conduziram testes de amostra de DNA com o DNA dos dois suspeitos aqui principais, né? O Walter Niemann e o James DiVaggio. E também eles jogam esse DNA em um banco de dados para ver se de repente poderia ser uma outra pessoa. A detetive, ela estava confiante que esse DNA voltaria positivo para qualquer um desses dois suspeitos aqui. Mas o detetive do FBI disse que não, que esse DNA era de uma terceira pessoa. E quando a detetive pergunta quem era essa terceira pessoa, o agente do FBI fala Steve Carson. Para vocês que a essa altura já esqueceram quem era o Steve Carson, o Steve era aquele jovem que também estudava na mesma escola da Tina e que foi, inclusive, jogado e trancado dentro de uma lixeira no mesmo dia que a Tina perdeu a vida. Vamos lá, vou explicar. O Steve ele foi uma das primeiras pessoas a ser interrogado ali pela polícia quando o crime aconteceu. Ele, inclusive, disse que viu a Tina passando na frente do carro dele e indo em direção ao atalho. Ele disse também que estava com um amigo, o Todd Smith, e que ele viu o Jeff, né, aquele valentão da escola, também seguindo pelo mesmo atalho da Tina. Ele que deu todas essas informações. A detetive ficou chocada com essa informação. Como assim o Steve foi a pessoa que tirou a vida da Tina? Na época dos fatos, o Steve tinha 16 anos, a Tina tinha 15. Então, assim, era uma situação muito assustadora. Um jovem fazendo tudo isso com uma outra jovem. Mas vamos lá, quem era o Steven? O Steven Carson, ele nasceu em Bakersville, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1967. Ele tinha mais 3 irmãos e desde que ele era muito jovem, ele era conhecido por se meter em muitos problemas e ele tinha muitas dificuldades de socialização. É dito que ele sofria já desde muito novo também de TDAH e em 1980 a família se mudou ali para a cidade de Pleasanton. Ali nessa cidade, parecia que o Steve ele estava fazendo mais amigos, ele estava mais social, mas ele começou a sofrer bastante bullying na escola e durante todo o ensino médio. E ele ainda apresentava algumas dificuldades para socializar, né, apesar de ter alguns amigos. Ele começou a ter um comportamento mais revoltado também nessa época aqui, então ele respondia alguns comentários sempre de forma violenta e com comentários inapropriados.
Ele começou também a se envolver com alguns amigos que bebiam, que fumavam, usavam algumas drogas, e ele ficava há muito tempo com esses adolescentes. E esse atalho que eu mencionei para vocês durante todo o vídeo ficava muito, muito próximo à casa do Steven. Pelo que eu entendi nas fotos aqui e pelas fontes, a casa do Steven, a parte de trás dela ficava com vista para esse local ali de mata que tinha esse atalho, né? Ele conseguia ver esse local, o atalho e inclusive a rodovia já que passava do lado. Então, isso também se encaixa com o lance da bolsa, né? Porque acredita-se que o Steven, ele pegou essa bolsa, colocou ali na copa da árvore, né? Colocou em cima da árvore, para que quando ele fosse para casa, ele conseguisse saber exatamente aonde o corpo da Tina estava, quando ele olhasse da janela da casa dele. Bom, voltando aqui ao Steven, os amigos dele descrevem o Steven como sendo bastante hiperativo, como eu falei, ele tinha algumas atitudes violentas, ele brigava por qualquer coisa, ele também intimidava algumas crianças menores, mas nenhuma pessoa, assim, considerava ele como um valentão ou como uma pessoa perigosa. Era só que ele era inadequado, sabe? Ele era aquele cara estranho. Tanto que alguns colegas, assim, não conseguiam entender as piadas do Steven, daí ele era tido como esse cara, assim, que falava coisas nada a ver, coisas que ninguém entendia, só ele dava risada. O senso de humor do Steven aqui não batia com o restante dos seus amigos. Então, por isso que ele era visto como essa criança estranha. Quando ele ia para casa de alguns amigos, é dito que ele invadia o quarto das irmãs desses amigos, tentava pegar algumas coisas delas, tentava espionar, tentava olhar essas meninas se trocando no banheiro, tomando banho. E isso, inclusive, rendeu um apelido para o Steven na época, que era Carson o Assustador. E conforme ele foi crescendo ali, 15, 16 anos, como eu falei, ele já estava envolvido com drogas, isso se intensificou e a bebida também. Tanto que em alguns momentos ele ia para a escola bêbado. Tá, e aí vocês vão me perguntar assim, beleza, Renata, mas com todo esse histórico, esse comportamento desse menino, na época do crime, não desconfiaram dele? Sim, ele foi entrevistado, como eu falei, né? A polícia estava entrevistando todas as pessoas ali da escola, que moravam próximos, todo mundo. E já de cara, ele deu aquela história, né, daquele outro menino, do menino valentão. O que a polícia descobriu lá na época é que o Steven, naquele dia, estava sozinho em casa, ele bebeu, ele foi para a escola bêbado e aí a professora mandou ele embora da escola. Nesse momento que ele sai da escola foi o momento que esse outro cara, né, o Jeff, pegou o Steve e o jogou dentro da lixeira e o trancou lá. E a professora encontrou ele posteriormente. Quando ela abriu, soltou ele da lixeira, ela percebeu, eu não sei se era a mesma professora, né, mas ela percebeu que o Steve estava bêbado e pediu para que ele fosse para casa. Quando ele foi interrogado pela polícia na época também, a polícia não percebeu nenhum ferimento na mão do Steven, né? Que era uma coisa que eles estavam de olho já naquela época. Então ele não levantou, assim, muitas suspeitas. Os policiais chegaram a ter uma certa desconfiança em cima dele, porque ele contou algumas versões do que ele fez no dia e quando eles iam confrontar com os amigos, algumas coisas não batiam. Só que o que não batiam eram alguns horários e era pouca a diferença desse horário. Por exemplo, o Steven falou que ele estava com os amigos em certo horário, mas os amigos falavam, não, a gente não estava com ele nesse horário, a gente se encontrou com ele 20 minutos depois. Então, o curto espaço de tempo aqui fez com que a polícia talvez não desconfiasse tanto assim, né? Os amigos falaram que sim, a gente viu o Steve, mas não foi exatamente nesse horário que ele tá falando, foi um pouquinho depois, ou um pouquinho antes. Então, na época, foi entendido pela polícia que eles só estavam se confundindo com o horário, eles não conseguiam lembrar exatamente qual era o horário. Só que uma coisa que a polícia talvez tenha, assim, negligenciado na época foi que o Steven, ele disse para a polícia que ele estava no carro com o Todd Smith e ele viu a Tina passando, né, na frente do carro dele. Só que eles foram perguntar para esse Todd Smith e o Todd Smith disse que ele não estava com o Steven no carro e que essa cena não aconteceu. Bom, mas agora aqui a polícia sabia que ele era o culpado e eles começaram a tentar investigar o que aconteceu com o Steven depois do crime, né? Como foi a vida dele ali depois que tudo aconteceu. Bom, a polícia descobre que logo depois ali que as investigações começaram a esfriar, né? Não tinha mais evidência, não tinha mais nada. Muitas pessoas desconfiavam do Steve Carson. Inclusive, já pelo comportamento dele, algumas pessoas chegavam até a chamá-lo de assassino.
inclusive na escola, porque achavam que ele estava envolvido. Justamente por ele morar ali perto, justamente porque ele tinha essa fama de perseguir algumas meninas, de espionar as meninas, de ele ser esse cara meio estranho. Ele também tinha um envolvimento com drogas e isso também foi piorando cada vez mais depois que o crime aconteceu. Ele começou a se envolver com drogas cada vez mais pesadas, a beber cada vez mais e ele era muito hostilizado ali na região. Então, assim, muitas pessoas realmente acreditavam que era ele. Eu não sei exatamente, né? Não tem como a gente saber se a polícia sabia disso lá atrás, se a polícia sabia que as pessoas tinham essa convicção, né? E de repente não conseguiam acusar o Steve porque não tinham provas. Pode ser isso também, né? Ele até se muda ali da cidade assim que ele terminou o ensino médio, ou seja, com 18 anos mais ou menos. Ele vai morar em uma outra cidade da Califórnia, a cidade de Davis. Só que lá ele continuou com essa vida dele de usar muitas drogas, de beber bastante. Ele começou a ter problemas com a polícia. Quando ele tinha 22 anos, ele tentou atacar uma garota de 13 anos. Ele foi preso e condenado por isso. E ele ficou 3 anos na prisão estadual da Califórnia, de 1990 a 1992. Quando ele estava na prisão, ele se casou. Ele se casou com a sua namorada, chamada Justine. Juntos, eles tiveram uma filha. E quando ele foi solto, os problemas que ele tinha com drogas e álcool continuaram. É dito que ele não tinha muito controle emocional também, então ele sempre ficava muito nervoso ou muito triste, ele sempre chorava muito, mas a esposa decidiu ficar do lado dele durante esse período por causa da filha. A família, inclusive, dessa namorada do Steven, parece que tinha um pouco mais de dinheiro e eles que ajudavam ali o casal a se manter, a se sustentar, a ter o que comer. Só que chegou num ponto que o Steven começou a abusar da Justine, começou a ser violento com ela. Ele também saía com várias outras mulheres e isso foi aumentando. Chegou um momento que ele começou a ser violento com a filha e foi a hora que a Justine resolveu sair desse casamento e largar o Steven. Nesse meio tempo aqui, gente, ele foi preso várias vezes, sempre por vários tipos de crime, assim, né? Ou agressão, ou tentativa de agressão, questões com drogas, roubo, enfim, várias coisas. Depois, ele arranjou uma outra namorada. Quando ele tinha 28 anos, ele começou a namorar com uma garota de 18 chamada Sarah. Eles também tiveram mais um filho e, basicamente, eles eram, assim, moradores de rua. Ai, assim, eu sempre fico com dó dessas crianças, né, que nascem nesse ambiente. É dito que a Sarah, ela não tinha envolvimento com drogas, ela sempre estava limpa, ela tentava trabalhar, ela tentava guardar dinheiro, mas o Steven sempre nessa vida louca dele. E chegou um momento que ela até conseguiu alugar um apartamento para morar, né, ela, o Steven e o filhinho, mas o Steven não melhorava, então ela expulsou o Steven de casa. Então, assim, no início dos anos 2000, o Steven Carson, ele estava o tempo inteiro envolvido aí com drogas, álcool. Ele já tinha entrado e saído da prisão várias vezes por vários crimes. Ele já estava registrado como um criminoso sexual também. E por ele ter sido preso várias vezes por vários crimes, foi dessa forma que o DNA dele estava no banco de dados. E foi dessa forma que ele conseguiu ser identificado como o culpado pelo crime contra a Tina. E quando a detetive recebe, né, esse resultado de que aquele DNA era do Steven, ela também descobre que, neste momento aqui, o Steven estava preso. E um detalhe importante, ele estava preso, mas ele ia ser liberado, assim, em algumas semanas. Já ia acabar a sentença dele, ele estava preso por alguma coisa relacionada a drogas. Então, ele estava, assim, há semanas de ser libertado e eles precisavam prendê-lo antes que isso acontecesse. Então, primeiro, eles enviam detetives para falar com o Steven na prisão e fazer um interrogatório e falar sobre o caso da Tina. E algo muito curioso que aconteceu. Tem imagens disso, né, das câmeras da delegacia. O Steven está sentado, né, na sala ali de interrogatório, tem 2 detetives, 2 policiais ali, e eles começam a conversar com o Steven, e quando eles tocam no nome da Tina Fales, o Steven começa a passar mal. Ele pega imediatamente o lixo que estava ali do lado dele e começa a vomitar. Mas mesmo assim, quando eles começam a perguntar sobre a Tina, ele nega qualquer envolvimento. A polícia tinha um mandado para coletar uma amostra de DNA diretamente ali do Steven, e é isso que eles fazem para fazer um novo teste, né, para ter uma nova confirmação. Esse teste, obviamente, volta positivo, né? Era o mesmo DNA da cena do crime. Então, em agosto de 2011, Steve Carson foi preso pelo assassinato
de Tina Fales, aos 43 anos de idade. E ele foi preso, gente, no momento que ele achou que ele ia ser libertado. Ele estava saindo da prisão achando que, vou viver minha vida novamente, quando os policiais chegaram e falaram, não, você não vai, você está preso por um crime que você cometeu há quase 30 anos atrás. Um dos detetives que trabalhou no caso lá atrás era o mesmo detetive que estava fazendo a prisão do Steven Carson aqui em 2011, né? E ele comenta que ele foi um dos detetives que ficou indo no local do crime na época para tentar encontrar a arma do crime, né? Ele fez várias buscas, ele ficava lá naquela região olhando e não encontrava nada, e agora ele estava ali prendendo a pessoa que cometeu esse crime. A mãe e o irmão da Tina foram notificados imediatamente, né, da prisão do Steve Carson, e eles não conseguiam acreditar, né, que era um jovem ali, um jovem da escola da Tina, um jovem que também sofria bullying, né, que sabia o que a Tina passava. Mas ainda eles não entendiam o porquê. E algo muito triste que aconteceu foi que o julgamento foi marcado, né? E um dia antes do julgamento começar, a mãe da Tina, a Shirley, faleceu. A Shirley, ela teve um ataque cardíaco repentino, fulminante, e é possível que ela tenha tido esse ataque devido à quantidade de estresse que ela passava. Eu não consegui muitas informações sobre o julgamento em si. A única coisa que eu vi é que a defesa tentou alegar que uma gota de sangue na bolsa da Tina não poderia provar que o Steven era o criminoso, era o culpado. Que aquele DNA na bolsa poderia ter parado ali em algum momento que a Tina esbarrou com o Steven na escola. A defesa sempre tem que tentar alguma coisa, né? Mas o júri considerou Steven Carson culpado de homicídio em primeiro grau e ele foi condenado de 26 anos à prisão perpétua. E, mesmo sendo condenado, ele continuava falando que ele era inocente, ele não assumia o crime, ele falava que outra pessoa tinha feito. Isso foi até outubro de 2020, até que recente, né? 2020 para mim é bem recente. Em 2020, o Steven ele resolveu escrever uma carta para a família da Tina. E nessa carta ele confessava realmente que ele tinha sido a pessoa que tirou a vida da Tina em 1984, depois de 36 anos do caso. E a família pôde agora entender qual foi o motivo, né? Assim, por que o Steven fez isso com a Tina? O Steven contou na carta que no dia do crime ele estava sozinho em casa. Ele deu uma festa na casa para alguns amigos usaram drogas, bebidas e algumas coisas ali saíram do controle nessa festa. Então algumas pessoas ali da festa quebraram alguns itens de dentro da casa, ele ficou muito nervoso e a festa acabou. Quando a festa acabou, ele decidiu ir para a escola bêbado. Nessa escola ele entrou numa briga e foi nessa briga aqui no meio de tudo isso que ele acabou sendo jogado naquela lixeira e trancaram ele lá. Toda essa parte aqui é realmente verdade, né? Ele foi encontrado ali por uma professora, ela mandou ele para casa. Ele foi para casa, mas ele continuou bebendo em casa. O Steven disse que nesse momento ele estava com muita raiva, ele estava com raiva das pessoas que quebraram as coisas dentro da casa dele, ele estava com raiva por ter sido trancado dentro de uma lixeira e quando ele saiu dessa lixeira tinham várias pessoas rindo dele e ele estava simplesmente com muita raiva e precisava descontar em alguém. Ele pegou uma faca ali da casa dele e foi em direção a esse atalho. Foi quando então ele encontrou a Tina e ele imediatamente a atacou. Ele esfaqueou a Tina 44 vezes, como eu já falei. E ele disse na carta também que tudo isso aconteceu muito rápido, que ele estava muito bêbado e não se lembra de mais nada. Ele disse na carta que ele descartou a arma do crime ali mesmo na região, mas a polícia não acredita muito nisso porque as buscas que foram feitas assim foram bem extensas de vários dias e nunca encontraram nada. E ele disse então que depois de tudo isso ele voltou para a casa dele, ele chamou alguns outros amigos para ir até a casa junto com ele e eles ficaram olhando pela janela a movimentação da polícia e das pessoas ali quando descobriram o corpo da Tina. Ele também tentou explicar nessa carta assim como se o cérebro dele tivesse criado um bloqueio de que não foi ele que fez aquilo com a Tina. Então, quando ele estava observando lá as pessoas encontrarem o corpo, a polícia chegar e tudo mais, ele olhava aquilo, mas ele olhava como se não tivesse sido ele o causador de tudo aquilo. Era como se a cabeça tivesse bloqueado.
Mas ele disse que nos dias seguintes e nos próximos anos, ele sempre tinha flashes desse momento e ele se lembrava que sim, que ele tinha tirado a vida da Tina. Na sua carta, ele também se desculpou com a família, a comunidade, todos os envolvidos na investigação. Só que a polícia acreditava que essas desculpas eram apenas uma estratégia para tentar ganhar alguma simpatia e, de repente, uma liberdade condicional. Outras pessoas acreditam que não, outras pessoas acham que ele escreveu tudo isso e pediu essas desculpas e elas são sinceras e é uma forma dele se sentir melhor consigo mesmo. Né, dele pedir esse perdão, dele tentar conseguir uma paz interna. Essa carta trouxe respostas ali para o irmão da Tina, né? Ele sabia agora exatamente o que tinha acontecido, mas é muito triste ao mesmo tempo, porque agora ele sabia que a Tina foi um alvo aleatório. Ela perdeu a vida porque ela estava passando por aquele atalho e deu de cara com um jovem bêbado e drogado que estava com muita raiva naquele momento. E eu quero trazer aqui para vocês um poema que a mãe da Tina escreveu. O irmão da Tina, ele descobriu um diário, né, da mãe depois que ela faleceu, e nesse diário ela escrevia várias coisas, né, e ela escrevia alguns poemas. E teve um poema que ela escreveu para a Tina, e esse poema se chama Eu Tive um Sonho. E eu vou ler um trecho para vocês. Eu tive um sonho. Foi um sonho lindo. Foi uma fantasia que se tornou realidade. Tina voltou para casa. Estávamos todos em casa novamente. Eles riam, eles choravam e logo a provocação que eu já tinha esquecido começou. Mas logo a Tina teve que ir embora. Algum dia a gente vai estar junto novamente. Sinto falta da família que eu tive. E gostaria de saber naquela época o quão sortuda eu era. Mas o sonho acabou há muito tempo e suas últimas palavras foram: tchau, mãe. Esse caso, ele é muito triste, assim, por vários motivos, assim. Primeiro de tudo, o bullying, né, gente? A Tina, ela não tinha que ter medo de ir para a escola, ela não tinha que ter medo de pegar o ônibus, porque existiam pessoas, meninas, que estavam a intimidando, né? A escola, o ônibus da escola deveria ser um lugar seguro, que as crianças se sentissem seguras. Já começa por aí, né? Isso por si só é triste, né? Saber que a Tina, ela estava querendo mudar de escola, ela tinha tantos sonhos, ela pensava na faculdade, ela estava guardando dinheiro. E assim, tantas coisas poderiam ter sido diferentes aqui. É muito triste também a gente ver um jovem tirando a vida de uma outra jovem ali, que passava por algo até parecido com ele, né? A questão do bullying, pelo menos. E se a gente for imaginar um filme agora aqui, uma ficção, o que seria o ideal aqui, né? Que esses jovens se encontrassem de uma outra maneira. De repente, eles se identificassem, um reconhecesse ali a dor do outro, eles ficassem amigos e eles conseguissem viver várias coisas legais juntos. E o Steven conseguisse abandonar as drogas por causa da amizade com a Tina. Tanta coisa legal poderia acontecer aqui, né? Mas a vida real, realmente, ela nem se compara com a ficção, né? Ela é sempre pior. Ela é sempre mais cruel. E muito triste também pela mãe da Tina, né? Que a impressão que eu tive aqui é que ela aguentou até o momento, assim, que ela descobriu quem fez isso com a filha. Quando ela soube, né, quem fez, ela até tentou aguentar mais para ir pro julgamento e tudo mais, mas ela morreu um dia antes do julgamento. Parece, assim, que o corpo dela falou assim, eu não aguento mais, porque ela sofreu muito durante esses anos, gente. Quase 30 anos. Né, você ficar nessa agonia de não saber o que aconteceu. É muito doloroso. E esse poema que ela fez, né, que dá a entender que ela sonhou com a Tina e daí ela escreveu esse poema. Deve ter sido, assim, muito doloroso todas as vezes que ela sonhava e via o rosto da Tina e acordava e via que ela não estava ali. Bom, enfim, um caso extremamente triste. E eu só espero que o irmão da Tina, né, o Drew, ele esteja tendo uma vida boa na medida do possível, que ele consiga ser feliz da melhor forma possível. Eu vi agora aqui, gente, que eu fui pesquisar alguma coisa aqui no celular enquanto eu tava gravando, que tem um livro sobre este crime, tá? Sobre o crime da Tina Fels. Pelo que eu vi, ele foi publicado em 2015, então ele já deve contar com toda a resolução do caso, e eu confesso que eu fiquei bem interessada nesse livro,
Mas, pelo que eu tô vendo aqui, não tem versão traduzida, não tem para vender aqui no Brasil. Eu vou tentar procurar posteriormente se eu consigo comprar pela Amazon, né? Mas vai ser em inglês, possivelmente. Mas quem tiver interesse, pode buscar por esse livro. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado aqui até o final do vídeo para escutar a história da Tina. Eu só de falar o nome dela já me dá uma perda no coração. Vamos agradecer aos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela. Muito obrigada por esse apoio. Obrigada a Aninha Ito, Gabriela Rocha, Beatriz Sader e a Márcia Yates, membros patrocinadores aqui do canal. Chegamos ao final de fevereiro, como eu falei, o último vídeo aqui com esta decoração de Natal, agora só em dezembro novamente. E se você quiser acompanhar a viagem que eu fiz agora no início de 2025, se inscreva no meu canal de viagens, o link tá sempre na descrição de todos os vídeos, é o canal Preciso Viajar, e os vídeos da viagem devem sair aí nas próximas semanas para vocês acompanharem, tá bom? Ai, gente, caso foi difícil hoje de gravar, apesar dele ser mais curtinho, assim, ele é bastante emocionante pra mim, esse final. Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês pensam desse caso, quais foram os sentimentos de vocês. Eu gosto muito de ler esses comentários aqui, né? Quando vocês também são tocados por uma história, pelas pessoas envolvidas, pelas vítimas, pelas famílias, e não só pelo crime em si, né? Não só pela investigação, pelo crime, por essa parte aqui, sempre se aprofundar um pouquinho mais na história dessas pessoas. Vou deixando então vocês aqui no dia de hoje. Tenham um bom restinho de terça-feira, uma ótima semana, se cuidem, por favor, eu adoro vocês e a gente se vê em um próximo vídeo na semana que vem. Um beijo, tchau!